pessoal, estamos aqui hoje então no nosso 15º Gloss Podcast, a nossa 15ª edição e hoje com um tema super atual que é a ansiedade. Mas antes de nós começarmos a falar desse assunto tão atual hoje, lembre-se aí de curtir, comentar, de se inscrever no nosso canal e deixar também sua sugestão, ok? Márcia, como é que é para ti? Vou começar perguntando aqui para nossa colega. Como é que é para ti hoje a ansiedade? Como é que tu lidar com isso? Tu é ansiosa? Tu não é? Já teve crises? Como é que funciona isso hoje na tua vida? A palavra ansiedade. Então, Michele, ansiedade, para mim, ela é muito presente na minha vida. Muito presente. Embora eu ainda esteja nesse momento da minha vida, com 53 anos, buscando em terapias, buscando em autoajuda, na verdade, né? Na parte espiritual, mas ela é muito presente. Muito mesmo. Ainda é. Muito. E quais são os malefícios que tu tem por causa dela? Ou seja, né, as consequências disso no teu organismo, na tua vida, no teu dia a dia, como é que é isso? Antes eu tinha crises, pressão Antes, quando? subia. Uns anos atrás? Não muito tempo, tá? Há Uhum. uns 2 anos atrás eu tinha, assim, picos de pressão alta, ataque cardíaco, Taquicardia. ataque cardíaco. Eu tinha, as minhas pernas, elas adormeciam, Meu Deus. então eu tinha muito isso quando eu trabalhava na PAI e depois também cuidava da loja e coisa e tal, e aquilo tudo era muita coisa para mim e vivia naquele estresse total. Então eu tinha muito pique, aliás, perdão, muito pico de estresse, de Chegou alguma ansiedade. vez ir para o hospital com crise de pânico, algo assim do gênero? Já várias vezes. E chegava lá o que eles diziam? Estresse. 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 Aí é aquela coisa corriqueira que eles dão, né? Um pedacinho de comprimidim, Calmante e vai calmante, para casa. vai para casa. Manda buscar uma terapia, pelo menos, ou não? Sim, reduzir as horas de trabalho, porque às vezes a gente pega tudo, abraça tudo, né? Uhum. Reduzir as horas de trabalho e buscar fazer uma atividade esportiva, alguma coisa assim, uma caminhada, Uhum. ter um hobby, por exemplo. E Uhum. E aí, tu tem consciência de onde ela começou? Quando começou isso, assim, a raiz? Porque tem uma raiz, né? Tem, tem, tem tem, algo que disputa, na verdade. tem. Isso é lá da infância, Mas tu já, muito, já tem isso desde a infância, desde a não? infância, Tu já tem isso desde a infância? desde a Então, mas infância. naquela época é interessante que eu não tive desde a infância. Eu vou Eu explicar tive minha desde... história depois. Também tive aí os episódios bem punk, mas a minha não foi de infância. Porém, eu atendo muitas mulheres e uma Hum, delas esses dias falou pra mim que o primeiro pânico dela foi com 11 anos. Ela hum, acordou de noite e dizia: Mãe, meu coração tá batendo até hoje. A família ri, porque diz assim: Claro que tá batendo, é porque tá viva, né? é, Mas enfim, o que ela queria dizer é que o coração tava, né, a mil ali da ansiedade, com medo, pânico. E ela disse que quando levavam para o hospital, só o fato de sair de carro já e relaxar e estar com outras pessoas no carro, chegava no hospital e já estava tranquila. E Já naquela aconteceu época, ela comigo isso tem a minha aí. idade, 40 anos, naquela época não se falava na palavra ansiedade. Na minha época já não se falava quando deu a minha crise há 10 anos atrás, quando eu tive a crise, Sim, se falava síndrome neurovegetativa, que foi o que foi diagnosticado para mim, pelo sim, menos, que hoje é, né? Síndrome de pensamento acelerado, sim, estresse, sim. enfim. Tem uma diferença entre estresse e ansiedade, né? Mas, e aí ela disse assim, Michelle, naquela época, assim, diziam só, não diziam isso. Falavam, né, que não sei nem o que falavam, na verdade, porque não tinha esse diagnóstico, né, amiga? Mas era a palavra estresse que era usada. Mesmo com Meu criança, sistema nervoso. mesmo O criança. sistema nervoso está abalado. O sistema nervoso está abalado. E não Hum, existia hoje essas palavras aí cientificamente. uhum. Que o Que Augusto Cury que criou a palavra ansiedade, na verdade, né? Que o eu saiba sistema assim, nervoso é. está abalado. Aham, Entendeu? Trauma também era muito usado. Mas a minha ansiedade veio de traumas de infância. Isso aí, entendi. desde que me conheço por gente, né? Pela situação toda a história da minha infância, essa ansiedade que eu tenho surgiu de lá, da infância. Tanto que depois, por exemplo, medo de vento, trovoada, tempestade, eu ficava num montinho, assim, num cantinho, não queria que ninguém falasse comigo, porque tudo me causava medo.
Foi justamente Tudo me causava medo. foi um dos tratamentos que eu fui fora de Santa Catarina fazer com uma cliente, era esse. Uhum. Desde os 3 anos de idade. Ela Tudo me estava com causava 65 anos e o pavor que dava nela, não saía de casa, tinha um sítio, nem ia pro sítio quando tinha vento, chuva, nada assim. A Ou mente seja, cria essas a coisas, pessoa né? ela fica, na verdade, prisioneira daquilo ali uma vida Sim. inteira. E Mas imagina, olha, até ela aprender a lidar com isso, vem a fase adulta e aí vem as oportunidades que, como hoje eu estou tendo, de buscar ajuda, tá? Eu não posso ficar com aquela ansiedade, com aquele temor, com aquilo tudo que a gente sente, porque o corpo, ele se desestrutura tudo. Todo ele fica desestruturado. sim. Adormece pernas, treme as mãos, suor excessivo, um monte de E coisas. hoje, amiga, tu consegue deixar o teu pensar, porque a ansiedade é medo do medo. Muitas É, vezes é, o pânico é medo do medo. é, Existem os transtornos e existem as síndromes, né? sim, Então, a síndrome do pânico é medos de coisas que nem vão acontecer que muitas nem vai vezes, acontecer, né? mas Então, assim, olha, já é, diz assim, ó, pré-ocupação, isso, né? Coisas que nem vão acontecer, mas enfim. Mas hoje, tu consegue estar mais no aqui e agora, que daí é o estado de presença, onde tu sim, tem mais tranquilidade. sim, Se tu fica muito no passado, vem a depressão, sim, né? Fica olhando para o passado, e vive do passado, e fala do passado. E aí, se tu vai muito para o futuro, em excesso, tu acaba ficando ansiosa, porque tu não vive o aqui e agora e fica vivendo lá o futuro. Mas tu consegue hoje ter mais essa consciência nossa, de dizer, volta para cá, volta para cá, volta para estou cá. tendo, Ótimo. estou tendo. E estou vendo uma melhora muito grande. Até coisas que de repente acontecem em casa com o marido, eu vejo a evolução por eu, né, por eu Como eu me estar, comportaria antes e como eu estou me comportando hoje agora. já não me incomoda algumas coisas, entende? Aquilo ali para mim eu já fecho os olhos Filtra e e. filtro e é importante eu estar bem. Uhum. É, então a diferença é muito grande quando a gente busca alternativas, quando a gente busca tratamento Ok. para isso é muito grande. Agora, uma coisa bem importante e ressaltar é que tratamento só medicamentoso, ele camufla, tá? Eu quero deixar isso bem Ele é claro. uma muleta até que tu possa Ele andar camufla. sozinho. Isso, E camufla a ele é ansiedade. necessário, amiga. Vamos Sim, combinar que assim, sim, até tu andar sozinho, ele é um paliativo. E às vezes é necessário naquele sim, momento, sim. né? Porém, Mas ele não pode ser contínuo. não, porque ele vai aumentar a dose cada vez mais. A tendência é É. E aumentar. aí o corpo depois fica como um vício, Entendi. tá? Aí o corpo dá É. sinais de que Mas precisa tomar aquilo é ali. interessante, amiga, porque assim, ó, eu tenho um grupo no WhatsApp da ansiedade, Uhum, justamente porque eu trabalho com desenvolvimento humano, e para mim, a minha cura foi eu começar a trabalhar meu autoconhecimento que eu não fazia naquela época, 10 anos sim, atrás, quando eu tive a crise. E sei hoje a raiz perfeitamente sim. né, vou falar aqui, mas hoje eu tenho um grupo no WhatsApp que eu trabalho sobre ansiedade, mas ao longo dessa minha carreira, as pessoas me confundem, eu faço psicologia hoje, porém ainda não sou formada. Então as pessoas me confundem com psicóloga, às vezes é coach, às vezes é perfil comportamental, enfim, e me chamam. E muitas já me chamaram dizendo, eu tô tendo uma crise. E aí tu fala, olha, respira fundo, te acalma nesse Uhum, momento, mas o ideal é tu buscar ajuda, sim. ou um terapeuta, né? Ou, enfim, começa buscando algum profissional de alguma área para te apoiar. Ou um psicólogo, eu fazer um autoconhecimento. Sim, Aí o que acontece? A pessoa diz, mas eu tô indo no psiquiatra, eu já tomo remédio, não sei o que, enfim, por eu aí já vai. fui psiquiatra. Aí, amiga, daqui 2 meses, aquela pessoa volta e faz a falar a mesma coisa contigo. Daí tu fala a mesma coisa para ela, olha. E a pessoa não busca uma ajuda. É, Isso que é o isso triste, tu é entendeu? Assim, bastante, bastante. porque daí não tem o que tu fazer ali pelo É, telefone, tu vai pedir para a pessoa respirar, se é, acalmar. E mais, né, Márcia? Imagina, eu sou profissional. Eu preciso também ter o meu trabalho. sim. Mas tu imagina se eu for também ficar atendendo gratuitamente todo mundo que me chama, porque ao longo desses anos, olha que tem gente que chama e às vezes que é uma sessão gratuita ali pelo celular, É, entende? Então, assim, o que eu quero dizer é que a pessoa também, ela precisa se ajudar, sim, isso é o fator importante. É querer se ajudar. né? E às vezes diz assim, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas para comprar roupa às vezes tem, para fazer outras coisas tem, É, e não tira como capricho sim, investir na sim, sua saúde sim. mental. Buscar fazer uma terapia, buscar fazer alguma coisa para se tratar. É, o ano passado eu fiz Sabe? bastante. Eu acho isso triste porque, poxa,
Vai continuar doente, gasta com tanta coisa, não investe no teu tratamento, na tua saúde mental. Pá, e é muito importante, E eu Michelle. falo isso por quê? Porque assim que me deu a crise, que eu fui no médico, eu comecei a buscar tratamento. Uhum. Se eu não buscasse, eu acho que eu estava até hoje ligando para as pessoas, dizendo, ah, tô dando uma crise. É. E as pessoas às Entende? vezes não querem mais nem te ouvir, tá? Porque já estão cansados. Sim, então tu vai fazer o quê? Então é bem importante. Então tem que ter o medicamentoso, a parte espiritual é Não, importante eu já também, recebi mensagens, terapia amiga. também. Meu telefone já tocou de madrugada. É, é, Já pensou? O telefone tocar de madrugada, mensagem de madrugada, dizendo, olha, né, mas eu não tenho uma mas aí ambulância como que para ir tu faz? lá. Lida com isso? Olha, eu falo, olha, né, se eu tiver acordada, se Sim, o telefone tocar, tu vai vir atender porque tu fica até preocupada, sim, né? sim, Diz, olha, tu respira fundo, né, te acalma, toma uma água, faz sim. essa respiração, ouve isso daqui, mas procura, mas a pessoa não procura. E a ansiedade hoje ela tá bem acentuada, né, amigo? Mais ainda. Demais, demais. Muito, muito, por causa das Então correrias. assim, eu vou falar assim a minha história, tá, Márcia? Sim, Eu tive a Laura com 30 anos, engravidei com 29, morava em Portugal. E nunca tive ansiedade. sim. Tinha uma ansiedade normal, vai ter uma viagem, aí não consegui nem dormir direito para aquela viagem, ainda mais eu que amo viajar, né? Sim. Uma ansiedade normal, ok? Aí, ah, minha gravidez foi maravilhosa, eu amei estar grávida, foi tudo assim, tirando a parte que eu tinha esse porão, eu trabalhava muito, e fiquei muito com muita dor no pé, o resto foi incrível, assim, Sim. amei, curti a minha gravidez, Foi planejada, mais ou menos, mais ou foi menos? assim, vamos começar a se descuidar um pouco, se vir bom, se não vir também, depois a gente vê, enfim. Mas foi super tudo tranquilo. Só que a Laura nasceu com a perna quebrada. É, Eles Michele. quebraram a perna da Laura na barriga. Porque lá em Olha Portugal, na só. época, né, ela nasceu no Santa Maria, que é um hospital bem no centro ali de Lisboa. E na época existia uma técnica antiga na Alemanha, porém em Portugal nova, né? Hum, Que era de tentar virar o bebê na barriga, que antigamente se fazia, para ele encaixar para ela ser parto normal, porque a Laura estava sentada. A Laura foi ah, pélvica, a gravidez, os 9 meses. E eu fui pélvica também na minha mãe. Eu também estava sentada, minha mãe foi cesariana. Ou seja, se fosse na época que não tinha cesariana, tinha morrido eu ou a mãe, né? Porque sim, naquela época sim. era assim. Então, na Alemanha, antigamente, as parteiras já faziam esse método de De virar virar na o barriga, feto. para que. Só que foram tentar virar a Laura, e eu, coitada, muito ignorante. Né? Certo. Eu queria ter parto normal, porque não tinha quem Sim. cuidasse de mim. Eles disseram que ia ser tranquilo, e papapá, só que a Laura estava muito grande quando eles foram tentar virar. Não tinha espaço para ela virar. Sim. Porque eu acredito que para virar tem que ser até uns 5 meses, 4, quando tá pequeno, Tem 5, já deixar, que ter entendeu? espaço dentro da Para barriga. poder É virar. E isso. aí eu fui tão idiota, tão ignorante, que eu deixei, porque eu pensei que eu confiei. Eu confiei na medicina, Certo. tá? E aí foi tentar a guria, com soro e tudo, né? Tu vai internada para fazer. A guria apertou tanto, era uma médica, ela tava nervosa, tremia, daí eu comecei a tremer mais ainda. Porque se a médica tá nervosa, imagina eu, né? Aí apertaram tanto que assim que eu fui embora com dor, era justamente onde estava o joelhinho dela, Ai, quebraram o joelhinho. o joelho. Então ela estava sentadinha e quebraram o joelho ali. Ok, o pior não foi isso, amiga. O pior é que quando ela nasceu, ninguém sabia. Como assim ninguém sabia? Ninguém sabia que foi quebrado na barriga. Não conseguiram virar ela e a criança nasceu. Quando nasceu, a criança nasceu gordinha, rechonchuda com as perninhas assim, porque quando a pélvica nasce assim, Sim, vai um tempinho para sim, esticar. sim. E o pior é que eles mandavam, diziam que ela chorava, eles diziam que era cólica e mandavam fazer isso aqui na perna. E quando eu fazia isso aqui, ela se passava. E foram assim. Aí depois eu parei de fazer porque eu Sim. senti que não era bom. Aí eu só fazia massagem para os gases na barriguinha. Mas ela ficou 12 dias em casa com a perna quebrada, sem E não ninguém gritava? saber. Não chorava? Só chorava de vez em quando a gente dava um banho, quando Porque alguma eu coisa acho que o assim. ossinho ainda estava molinho, ele não tinha É, essa. era uma cartilagem, na É, verdade. Era uma é. cartilagem. Mas quando Aham. alguém, né? Só que o que aconteceu? Aí eu disse assim, João, essa minha tá com a perna muito inchada. E o João sempre, ela é gordo. João, você tá com a perna Ai, que inchada. dó. Ela é gordinha. Ai, que dózinha. Aí eu disse assim, não, eu vou levar essa mulher no médico. Vou levar essa mulher no médico. Aí ele chegou lá, daí a médica de família, uma mulher maravilhosa, que foi me acompanhar na gravidez, falou, Michel, tá com a perna quebrada, guria? Aquilo já foi um choque, porque me veio na cabeça na hora eu fazendo a massagem da cólica. Aquilo para mim já foi um choque. Sim.
Aí sozinha a mãe não foi, a mãe até queria ir, mas eu não deixei a mãe ir, porque a mãe Sim. não foi da minha irmã, e se a mãe fosse na minha, ia dar confusão na família. Sim. Falei, então não vem, mãe, não vem, porque daí eles vão querer meu couro, porque tu não veio da Soraya, apesar que a Soraya tinha família, não tinha, né, mas tudo certo. Daí a mãe não foi, o João trabalhava, não podia, tinha um negócio dele próprio, não poderia parar. Lá em Portugal não é fácil tu pegar uma pessoa assim pra cuidar de ti, e eu fui pra casa sozinha, com a filha com a perninha quebrada, costurada, né, Nossa, colada, porque foi cesariana. E fazia comida e fazia tudo. Aí tive anemia. Aí foi uma série de problemas. Aí E essa sozinha? sozinha. Aí essa criança ficou com a perna quebrada, engessada, uma engessada Uhum. e a outra enfaixada. Ali já foi um choque para mim. Aí depois ela teve alergia à lactose. O meu peito não tinha bico, não pegava aquele peito. Amiga do céu, até hoje assim eu digo, ai que trabalheira. E botava aquele bico de silicone e não dava certo, Sim. e ela chorava, e a gente sabia que ela mamava, daqui a pouco ela estava com fome de novo, daí eu ia para aquela maquininha e tirava assim, ó. Foi um estresse tão grande, em todos os aspectos, assim, um estresse tão grande, daí eu vivia com aquela maquininha tirando leite, para daqui a pouco, quando ela acordasse, dar mamadeira. Aí depois tinha que achar aquele leite que não tinha lactose em Portugal, era um trabalho para achar, só tinha uma ou duas farmácias que tinha, Sim. enfim. Foi bastante dificuldade, né? Foi bem No complicado. nascimento. Aí o que aconteceu? Ali eu comecei a ficar super protetora. Hum, Ali já começou a ansiedade. O medo de acontecer alguma coisa e eu me sentia culpada já. Por certo. que que eu deixei fazer essa merda dessa massagem nessa criança? Ah, Eu comecei a me sentir culpada. Por que que eu fui tão idiota? Por que que eu fui tão burra? E não precisava isso tu botava isso na acontecer. cabeça Aí eu diariamente. vivia em hospital fazendo exame, porque daí o hospital queria dizer ainda que a criança tinha Por que caído com fazer a exames? perna. Por Porque quê? teve que fazer ressonância magnética, teve que fazer um monte de coisa para saber se ia ficar bem, como é que ia ficar a perna daquela Ah, sim, criança. Então sim. até eu vim embora de exame por cima de exame, eu vivia no hospital, sozinha, porque o João trabalhava, e era eu e aquela criança para cima e para baixo. Então, se eu emagreci um monte, eu engordei depois. Hoje eu sou gorda, mas depois da gravidez eu fiquei bem magrinha. Então, só foi muito estresse, muito Sim, E sim. ali, assim, era 24 horas em cima dela. Para eu trocar ela, eu tinha que segurar a perna com uma boca, o pezinho, porque daí tava com Por um quê? engessado e o outro enfaixado. Certo. Então, eu segurava uma perninha com a boca, a outra perninha com a mão, e a E outra mão eu fazia troca. limpava ela. Para dar banho, eu esperava o João, porque daí Que tinha aí que amarrar o dois, né? saquinho na Sim. perna para poder não molhar Ah, ela. sim. Aí foi me dando uma anemia, foi me dando uma anemia. Teve um dia que comecei, daí comecei aí depois tive um mioma e aquele mioma começou Nossa, a sair amiga. sangue, sangue, sangue. Eu fui ficando anêmica, enfim. Até foi assim, ó, 8 meses de loucura. Aí ali começou, e eu nem sabia o Desencadeou que a era ansiedade. desenvolvimento humano, não sabia o que era, Sim. que era ansiedade, não sabia o que era nada. Mas dali já ficou aquele medo o tempo todo em mim. Ai, se acontecer alguma coisa, ai, se cair, ai, se não sei o quê. E aí, pior, ela não podia ir no colo de ninguém que ela chorava. Mas não é porque doía mais, ela É tinha medo porque das tinha medo. pessoas. Então eu ia no aniversário, eu tinha que ir embora. Enquanto nós não entrava no carro para ir embora, eu não parava de chorar. E E as hoje? pessoas começavam, é dor de ouvido, é dor de Ah, garganta. E eu já sabia o que que era. Eu disse, não, ela tem medo de ah, pessoa, mas não dá nem pra falar isso pras pessoas, né? Eu disse, ela tem medo que pegue, ela não gosta. ah. Ela se sentia assim, ó. Ela se sentia. Aí eu não podia sair com ela, Sim. de carrinho eu Mas sentia por que, passear. Michele? Porque tu ficou. Só tu Porque cuidava dela, só tu tava era sozinha? só eu e ela, Sim, e porque eu acho que, por mais que seja bebê, sim. tem uma memória de que outras pessoas vão fazer dor nela. Porque, Ah, né? A memória sim, dela, sim, ou sim, na barriga, sim. ou pessoas, para ela era como se fosse perigo, insegurança. E aí eu ia nos lugares, eu não podia ir nos lugares, tinha que vir embora, aquela criança chorava, enfim, assim. E aí aquilo ali, amiga, foi dando um estresse, foi dando esgotamento, foi dando, assim, Imagina um tudo isso que tu passou. medo de acontecer alguma coisa, e se essa criança cair de novo, e se alguma coisa. E aquilo ali foi ficando sempre esse Certo. lá na frente, né? E aí quando a gente chegou no Brasil, ela também, depois que ela começou a caminhar, ela não parava. E a Laura era uma criança de 40 minutos. Ela dormia 40 minutos e acordava. Ela não dormia uma tarde inteira. Nem Ela à noite. À noite dormia. À noite era um anjo, sempre foi. Mas durante o dia era esgotante, assim, ela não dormia. Era Dormia serelepe. 20 Serelepe. minutos, acordava. Eu dormia meia hora. Quando eu arrumava tudo que eu ia deitar, ela abria o olho. Eu não conseguia descansar, enfim. E aí chegou no Brasil, a Laura tinha já um aninho e pouco, a gente mudou para Campo Grande depois. E aí os problemas, as coisas que vinha, eu comecei a ficar ansiosa com as coisas. Aquele mesmo medo que eu tinha com a Laura ali, aquilo ali que disputou naquilo ali, começou a me acompanhar em outras situações. Ah, eu não vou dar conta disso, ah, eu não vou conseguir aquilo. Sempre lá no futuro, o medo das coisas, assim, sabe? E aí começou a me dar umas crises.
Isso é 10 anos, ela tinha um aninho. Começou a me dar as crises, assim, que de repente eu começava a suar a mão, o coração começava a É. bater forte, parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia morrer, às vezes eu desmaiava assim, aí começava a correr água do olho, assim, eu não chorava, mas a água do olho corria, assim, e eu ficava branca, 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 parecia que eu ia morrer, não morria, assim. E eu disse, ai meu Deus, que coisa louca. Aí um dia eu fui pro hospital, o João me levou, e aí chegou lá no postinho, eles foram bem grosso, e hoje eu escuto muitas pessoas falarem É. isso. Aí, como tratam uma pessoa que está chegando com Aham. crise de ansiedade, hoje ainda acontece muito. Acontece, Foram amiga. bem. A gente se Acontece. sente. Puta, Deus que me perdão, podemos falar a palavra aqui, mas tu se sente assim, uó. Aham. Sabe? Tu assim, meu Deus, eu tô louca, então vamos internar, porque ninguém resolve, ninguém diz nada, e ninguém tá nem aí, o que que eu tenho. Aí tu pensa assim, mas nem ele sabe dizer o que que eu tenho, o que que eu tenho, então, meu Deus. Bem assim, Aí fiz Michele. exame do coração, não tinha nada no coração, e faz exame pra cá, e faz exame pra lá. Vai pra psicóloga, tá? Aí eu fui pra psicóloga. Aí tomei um ano de fluoxetina naquela época, um ano. Uma por dia, uma de manhã. Aí já fui melhorando, fui acalmando e logo depois conheci o desenvolvimento humano. Aí eu entendi o Que era. autoconhecimento, fui aprendendo. Eu comecei a ouvir o Hector Toure na época, o Hector Toure ensinava muito o poder do aqui e agora, que tem aquele livro, comecei a entender. Eu fui buscar entender. Sim. Porque lá no hospital ninguém falou de ansiedade, porque naquela época essa palavra não era usada. Eles falaram que era síndrome, era síndrome neurovegetativa, que é do sistema nervoso, não sei o Sim, quê. sim. Eu cheguei em casa, eu fui no Google olhar, não entendi nada. Parecia assim que eu tinha tudo e não tinha nada. Era mais ou menos isso. E aí comecei a buscar o desenvolvimento humano e comecei a praticar muita coisa. Foi aí que E me começou a tua busca curei. de desenvolvimento humano, Foi, de começou essa busca bus- porque eu comecei a buscar o que que eu tinha. Eu disse, não é possível, eu vou ficar desse a jeito, partir vou tomar remédio a vida do inteira. nascimento da Laura. Sim, Quantos anos a Laura tem? 11. 11 anos. Aí Foi um 11 dia eu anos fui ler atrás. aquele Não é livro do muito Augusto. tempo, né, amiga? Não, Não é muito tempo, é uma década não. só. Imagina, Foi ontem, praticamente. né? Então aí eu comecei a ler aqueles livros do Augusto Cury, aí é o livro da Que estava ansiedade, bem na época, bem naquela bem época, na assim. Aí alta, eu olhei em aquele, alta. sim, aí quando eu olhei aquele livro, eu falei, sou eu. Isso aqui sou eu sou isso Sim, aqui. sim. Aí eu entendi mais, eu comecei a estudar, comecei a ler. Aí depois eu comecei curso de meditação, curso de desenvolvimento Hum, humano, fui me trabalhando sim, e volta para o aqui e agora, e volta para cá, e volta para cá, e fui treinando a minha mente, fui me trabalhando e me curei. sim. Hoje eu tenho uma ansiedadezinha normal, que é tipo, que legal que aquilo vai acontecer. Mas de eu chegar a acelerar o coração, de chegar. Não, não, Eu não, tenho não. ansiedade ainda, amiga. Mas tu vai E curar eu, conforme mais tu vai sim, sim, buscando. eu Porque tenho, ela na verdade, tu vai precisar ter um alto equilíbrio, sim. uma alta liderança. Nossa, mas eu ainda, hoje, eu vejo progresso, tá? Eu vejo progresso, porque às vezes eu tô muito, muito ansiosa. Aí eu pergunto com uma amiga, né? Ela diz, nossa, mas tu me transmite tanta tranquilidade, tu é tão calma, mas lá por dentro tá fervendo. É uma panela Sim. de pressão. Ninguém sabe, É, só eu sei. sim. Mas eu tô aqui mascarando a ansiedade que tá aqui dentro fervendo. Por exemplo, assim, quando eu vou fazer alguma apresentação, quando eu tenho um compromisso, por exemplo, pagar uma conta que é um valor bem expressivo, Sim. e aí falta 3 dias para fazer esse pagamento, às vezes eu Uhum. não tenho todo ele, Uhum. eu sofro, nossa, eu não durmo, e enfim, né? E aí dá essas crises também. E quando eu corro muito com as coisas, hoje eu não faço mais isso, tá? Hoje eu já estou escolhendo o que eu quero fazer. Uhum. Hoje eu estou escolhendo o que é bom para mim. Fazer o que me deixa bem, feliz. Uhum. Aí eu tenho percebido que essa ansiedade ela tem diminuído muito, muito mesmo. Pelas minhas escolhas. Para que correr? Uhum. Para quê? Para que essa loucura É o toda? estilo de vida que tá mudando. Para que essa loucura toda? Tá mudando teu estilo de Né? vida. Aí eu começo a pensar nas coisas que uma vez eu dava um enorme valor, sabe? Eu morria para conquistar aquilo Mas ali. isso aconteceria sem o teu autoconhecimento? Não, eu tô aprendendo muito, muito, É o que eu falo para as pessoas, enquanto não muito. houver autoconhecimento, e eu tenho pena porque isso que tu falou acontece. Hoje eu sou calma, mas eu sou calma mesmo. Mas Não, sim, sim, antigamente, quem me conhece, até na sim. época do café, eu era mil. Eu era 1000 por hora. Uma vez me deu um derrame no olho. Chegou a É. ficar com o olho aqui em sangue.
A pressão estava tão alta, eu me lembro que eu fui fazer um depósito no banco e eu comecei a caminhar, parecia que eu não estava sentindo o meu caminhar, É parecia que eu isso que estava acontecia. levitando. É isso que acontecia comigo. Parecia que eu estava levitando, eu cheguei no café e falei assim, João, eu não estava sentindo o É, meu caminhar. é, Quando eu, no outro dia, guria, que eu olhei, tinha dado um é derrame um aqui no perigo, amiga, olho. é um Para perigo. dar para a pessoa morrer Perigo, dois toques. perigo, perigo. Então, assim, o que acontece? Na verdade, ela é da mente, mas ela Sim. te leva a coisas Aos gravíssimas. extremos. Ela te leva a coisas gravíssimas, a um Sim, sim, infarto, né? sim, Então, assim, eu conheço pessoas calmas, mas que ainda não acreditam no autoconhecimento, acham besteira, estão em outra vibe, olhando sim, outras coisas às vezes, no sim, Instagram, em vez de buscar né, o autoconhecimento, enfim. E estão com problemas de coração. Gente que diz assim, mas a fulana é tão tranquila, do sim, estresse. do estresse. Mas é porque vai engolindo e vai ficando e não faz uma terapia, não busca um psicólogo. Hoje, Márcia, o ser humano ele precisa botar Ah, para fora. muito, 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 Michele. Eu digo hoje por quê? Porque nós vivemos os tempos mais estressantes do que antigamente. As pessoas hoje se É, comparam mais. Antigamente não tinha comparação quase porque não tinha as redes sociais. Tinha normal, mas hoje em dia, mas, né? Michele, você não pode pagar um psicólogo, você não pode fazer uma terapia, mas Mas aí a tem até rede no social. posto, Não, tem, mas a rede Márcia. social ali, tu veja vários vídeos no YouTube que são bem bons. Olha, Márcia, eu vou te dizer, A pessoa não. eu Ah, acredito que muito é prioridade. sim, Entendeu? Pessoal, quando sim, tu coloca uma prioridade assim, ó, sim, e tu sim, deseja muito aquilo que tu decide, até o universo se abre. sim, sim. Quando tu decide alguma coisa assim, que tu deseja muito, decide, Deus até te manda dar um recurso para aquilo ali. O problema é Quando que a quer mudar, pessoa né? vai deixar sempre para depois, porque ela bota outras prioridades na frente. Só que quando ela vê, ela cai dura. Sim, Já não dá mais tempo de correr atrás. Entende? Então, assim, é uma pena, porque a gente, principalmente no Brasil, não se tem essa educação de buscar mais inteligência emocional, ao contrário lá da Índia, que são as pessoas que sim. buscam muito, né? Tem outros países que têm essa cultura já de buscar esse autoconhecimento, que na verdade é um autoequilíbrio que tu mesma busca. Porque não dá para te também ficar a vida inteira dependendo de outras pessoas. É tu que precisa. É igual a oração. Sim, Ai, sim. ora por mim, beleza. Mas até quando vai ficar a vida inteira pedindo oração para os outros e tu não vai aprender tu orar mesmo por ti? Tu própria buscar a Deus. E é bem Até óbvio isso, quando? bem Até óbvio. quando, entendeu? Então, o autoconhecimento ele é a mesma coisa. É só tu que pode fazer. Eu não posso fazer autoconhecimento por ti. Eu não posso estar aí dentro de ti te equilibrando. E Não. tem o querer, né? E isso depende muito também. A pessoa acha assim, ah, mas agora não posso, eu tenho isso fica para depois. Ah, enfim, é a prioridade, como tu falou. É É a prioridade. prioridade. Mas aí a pessoa Ou não te deixa chegar aos enxerga ainda. extremos, ela deixa chegar aos extremos, né? E às vezes chega nos extremos e ainda não busca. Ainda não busca. E aí é onde camufla com o remédio, né? Com o Uhum. medicamentoso. Que na verdade o medicamentoso ele até serve, né, Michele? Para Sim. determinado momento. Sim, Mas ele aí serve, ele serve até é, porque, né, Márcia? Olha só. A maioria dos antidepressivos, sim, né? Porque eles vão te dar calmante, não deixa de ser um é, antidepressivo, né? A fluoxetina que eu é, tomei, enfim, são diazepam, antidepressivos. clonazepam, Então, assim, eles têm uma grande. Esses medicamentos, eles têm uma grande substância ali, por exemplo, de dopamina, é, de endorfina, muitas vezes. Endorfina é mais quando faz exercício físico, né? Mas tem é, ali a melanina. A pessoa que ela é muito estressada, ela não consegue dormir, ela não produz melanina no corpo, sim, né? Então, assim, esses medicamentos têm. E com a vida que nós temos hoje, muitas vezes até da própria alimentação. Por exemplo, assim, tem pessoas hoje que estão tomando muitos medicamentos, até botando o chip da melanina, né? É da melanina e da dopamina. É da dopamina. Porque não comem os alimentos adequados. Por exemplo, o que que vai gerar isso no teu organismo, no teu estilo de vida? Dormir 8 horas por dia, pegar sol, fazer exercício, comer alimentos sim, que tem aquilo ali. Qual é o alimento que tem? Abacaxi, salmão, banana, amêndoa, enfim. Então, assim, quantas pessoas tu conhece, a não ser um aposentado, é. talvez que A tenha, mãe come isso porque aí. daí tem tempo, né? Tem É, tempo de pegar sol, tem é, tempo. Mas nós, hoje, não com a dá, não dá. vida que a gente tem, né? Tu é mãe, tu tem que fazer almoço, tu limpa uma casa, tu é esposa, tu é profissional, tu é filha, tu tem as tuas amigas, tu tem um podcast, tu tem isso, tem aquilo. Não dá. Alguma coisa vai ficar em déficit.
Alguma Bastante. coisa vai ficar, entende? Então, assim, isso é muito do estilo de vida. Então, por que que hoje está tão assim? Porque as pessoas têm um estilo de vida cada vez mais Corrida, assoberbado. soberbada de Cada vez mais tarefas. oportunidades aparecem, as pessoas vão agarrando. Tem gente que 3 vezes por semana vai para a igreja, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo, e vai agarrando. Ah, mais o marketing multinível, mais não sei o quê. Tem gente que não sei como é que não pirou ainda. Tá, ô Michele, mas a ansiedade, por exemplo, um jovem, tá? Que faz academia, depois ele faz inglês, depois faz aula de violão, estuda, faz taekwondo, faz não sei o quê. Isso tudo pode gerar uma ansiedade? Eu acredito que Muito sim. informação? Eu acredito que sim. Muita informação, muita Eu informação, muita acredito que informação sim. pode gerar uma ansiedade? Eu acredito também. Eu Porque acredito eu que acho que sim. tudo tem limite. Eu acredito no Eu vou te limite. dizer assim, que eu, em relação à minha filha, eu evito botar em tanta coisa assim, porque às vezes eu tenho Um pena. esgotamento mental. Esses dias, olha só, ela não faz muita coisa. E esses Sim. dias ela falou assim, ai, mãe, tô tão cansada, tô esgotada. Não sei porque ela ouviu alguém falar, ou eu, de certo algum Sim. momento falou, ela repete tudo que a gente fala, né? Uhum. E eu assim, meu Deus, eu disse, Laura, tu nem faz muito. Se fosse aquela menina lá, tua amiga, que faz isso, faz aquilo, um dia ela vai pra igreja, um dia ela vai pra plantação, um dia ela vai pro templo, outro dia ela não sei o quê. Eu disse, né? Então, assim, eu acredito muito, sabe? Que Sim. as pessoas também precisam de um tempo. Eu acredito muito também que é do ambiente que tu tem em casa, né? Então, Hum. assim, eu sempre me preocupei em ser melhor também para ser uma boa mãe. Por quê? Porque eu acredito, eu, Michele, eu só tive a Laura, justamente porque eu acredito que é uma responsabilidade muito grande. Muito. Claro, se Deus quisesse me dar mais um, Ele daria. E se quiser, ainda dá tempo. Né? Então, assim, não me cuido muito. Sim. Enfim, meu Dio já se sumiu. Quando foi ver, não estava mais. O pior que o padre do balanço. Sumiu o Dio quando eu conto as pessoas assim. Mas, enfim. Mas, assim, não foi da vontade de Deus. Mas eu querer outro, não, porque eu acho uma responsabilidade tão grande, educar, né? Então, assim, é um desafio hoje colocar uma escola pública. E a Laura já estudou na pública e já estudou na particular e eu vi a diferença total que é. Total. Não pela convivência com as pessoas, mas pela falta de aula. Faltou, não teve, hoje não teve aula, ou depois não tem mais aula. O conteúdo aqui é bem menos do que, enfim, entendeu? Então, assim, eu me preocupo com a educação, me preocupo com o estudo, me preocupo com a cultura, alimentação, roupa, um médico, às Imagina vezes, quem fica a tem. mocinha já é um ginecologista, É, é um dermatologista, ai, quer fazer uma aula disso, quer fazer uma aula daquilo, a gente que tem filha moça daquela, eu não tenho, mas vou ter. Sabe que filha moça já, né, quer mais roupa, quer sim, mais isso, sim. quer mais aquilo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Ô, Michelle, assim, às vezes eu penso que, por exemplo, quando alguém perde alguém da família, um ente querido, isso vem, a ansiedade também, ela nasce ali, na perca de alguém. Falta de um luto bem feito, na verdade, né? Eu acredito que Sim. a ansiedade também nasce Nasce, do eu luto. tratei uma moça com crise de pânico que, na verdade, assim, ela foi abandonada por pai e pela mãe e a avó e o avô criaram. Hum, Abandonaram pro avô. Aí já teve um abandono. sim, Aí a avó morreu. Aí depois, quando o avô morreu, ela já tinha 18. Medo de ficar sozinha, porque o pânico também é muito isso, né? Muita gente, medo de pessoas, medo de ficar sozinho, enfim, tem várias formas de pânico. Aí quando o vô morreu, começou as crises de pânico forte. Por quê? Poxa, já fui abandonada por pai e por mãe. Minha avó morreu. Meu avô, e agora. agora? Eu vou ficar sozinha? Então ali foram 4 abandonos, digamos Sim, sim. assim, porque a De criança pessoas também, importantes. quando os pais morrem, ela não entende que eles morreram, ela entende Sim. inconsciente que foi um abandono. E eu já tratei também homens com 24 anos que disseram, Michele, desde que minha mãe morreu, eu tinha 17 anos, e ali na terapia ali profunda eu comecei a perceber que existia ali uma falta de perdão porque a mãe morreu. Não se conformava de a mãe ter deixado ele. Isso acontece muito. Só que está camuflado. As pessoas não falam. E gera E às ansiedade? vezes nem para eles próprios, né? A falta de perdão hoje é considerada, na verdade, a maior parte dos infartos vem da falta de perdão, né, amiga? Então, eu fiz ainda uma palestra e trabalho muito essa Sim. parte do perdão também, no Mulheres em Movimento, tenho as minhas aulas, enfim. E eu fui pesquisar e fazer pesquisas nas universidades dos Estados Unidos, né? Lá eles pesquisaram e acho que foi 85% dos infartos
foram analisar e era falta de perdão, guarda rancor, guarda mágoa, guarda tristeza, e aquilo fica ali, sabe? Sim. E aí tu começa a acessar muito memórias negativas. E quando tu acessa memórias negativas, tu vibra naquilo ali, tu tem uma vibração. E automaticamente, às vezes, tu até é mais agressivo. Então, assim, enquanto a pessoa não faz, que é o que o Mulheres em Sim. Movimento, a gente faz no Mulheres em Movimento, é autoconhecimento, é cura da criança interior, é aceitação, é trabalhar a tua autoestima, a tua autovalorização, enfim, o auto-perdão ou perdoar alguém que tem que perdoar, na hipnose também tem um tratamento, né? Dentro da hipnose, o tratamento que eu faço também trabalha a terapia do perdão, porque enquanto não houver perdão, e vou te dizer, tá, amiga? Eu me sinto hoje abençoada, porque a minha infância foi incrível, maravilhosa. Mas 98% das pessoas que eu atendo tiveram infâncias dificílimas. De pai batendo. Naquela época, tinha muito mais pai que bebia do que hoje. Mãe que Sim, apanhava, criança que sim, sim, apanhava, sim. abuso. O quanto vem de mulher que foi abusada? O quanto vem? Então, assim, ó, são histórias muito duras, né? São histórias assim. Então, se não houver essa cura de lá, aquilo continua reverberando, aquilo continua. Então, na hipnose também, eu trabalho essa questão de fazer a regressão, não é de vidas passadas, é voltar lá naquele momento, eu estou aqui contigo, eu vou voltar lá contigo, para a gente poder mudar essa emoção que sentiu lá, e tu pedir esse perdão e ser liberado, Sim. toda arrepiada, olha, toda. Eu me lembro das cenas, é muito lindo, assim, é uma coisa lindíssima. E olha que toda arrepiada. Então, assim, aí sim é soltado aqueles nós que estão ali. Então, sim, o teu caso, meu caso começou na Laura, Certo. né? Com o nascimento. Um impacto, para mim foi um impacto. A primeira vez que eu Por toda sou a mãe, dificuldade que tu teve então, assim, o teu já veio após de o nascimento da infância. Laura. Sim, o teu já veio de infância. A É, maioria vem de infância. o meu veio porque meu pai era alcoólatra, né? Nossa. E ao extremo, né? Ao extremo. E ele batia muito na mãe. Porque isso, Então, isso é muito, muito e mais. a minha mãe Infelizmente, sofreu muito, assim, infelizmente muito. acontecia muito. E ele também batia muito na gente, né? Então, aquela infância que tu não tem recordações boas. Tu não lembra de um Natal, tu não lembra de uma festa de aniversário, Na tu não verdade, lembra de na nada. verdade, o nosso cérebro é tão inteligente que ele se Nossa, encarrega de olha, esquecer que é um amém, mecanismo de amém, defesa. Só amém. que, amiga, olha só, para analisar. Enquanto tu matar a tua infância de certa forma, Que falta um é pedaço de morta. ti. Mas falta um pedaço de É. ti. Tu não tá inteira. Por isso que é tão necessário fazer essa Fazer cura toda da essa. criança interior, honrar os ancestrais, honrar pai e mãe, fazer esse Sim, trabalho que a gente faz, ir lá ressignificar isso, acolher, perdoar de sim. coração, não é só da boca para fora, porque mulheres me procuram e dizem, Michelle, eu achei que eu tinha perdoado, mas está aqui ainda. É. E aí a gente faz aquela terapia profunda do perdão ali para poder liberar, para te poder ser É. inteira. Porque olha só, amiga, que estranho a pessoa não conseguir lembrar da infância ou não Não, não querer, lembro de nada. Só lembro sabe? das coisas Tu se ruins. sente inteira com isso? Eu, na verdade, eu me sinto um pé na terra e outro no céu. Posso ser bem sincera contigo. Uhum. É um pé aqui e outro lá em cima. E eu não me sinto realmente aqui na terra, completamente aqui. Então, a minha infância, ô Michele, de momentos bons mesmo de um colo de mãe, qualquer coisa parecida assim, nada, somente as coisas ruins. Todas as coisas ruins estão ali ainda armazenadas, mas as coisas, se teve momento bom, eu não sei se teve, tá? Então eu sei que isso é muito complicado. Mas, Michele, eu acredito que, como tu fala sempre, né? Deus, ele coloca as coisas na frente da gente, não sei, é milagre. Isso tudo é milagre. Eu já de pequena, mesmo sem conhecer, sem saber o que era fé, sem saber o que era espiritualidade, sem nada, enfim, eu comecei a amar Jesus numa cruz. Eu nem sabia que ele existia, na verdade, que estava do lado do Pai, que ele veio na Terra, aquela história toda. Mas eu amava Jesus pregado na cruz, porque no momento que o pai batia na mãe, e acontecia todo aquele furdunço dentro de casa, eu me agarrava naquilo ali, porque eu sabia que aquilo era sagrado. E eu me agarrava na cruz, e ali eu rezava, pequena, rezava, não sei o que eu rezava, mas aquilo ali era algo
que Um dizia assim, ó, socorro. um socorro, Uma âncora. uma âncora. Porque eu entendia que era sagrado, Uhum. Queria te tá? ajudar Que ia me ajudar. a tirar daquela Mas ao situação. mesmo tempo eu escutava a mãe gritando e o pai batendo e aquela coisa toda dentro de casa que é muito Olha, Márcia, triste. assim, ó, o que eu escuto muito hoje também, escuto muito mulheres que vêm para mim, que a gente faz terapias. Michele, de barriga meu pai não queria porque queria um menino. Sim. Quantas? Batia na barriga da minha mãe, Bom, Michele, mas né? assim, ó, De rasgar a camisola da mãe de cima a é, baixo, e a mãe tinha uma camisola rasgada, ela disse. E eu perguntava para a mãe que camisola que era aquela, um dia ela me é, explicou. Então, assim, o ser humano, ele tem feridas, a maioria das pessoas, sim, rejeição, traição, humilhação, abandono, abandono, né? São as feridas emocionais. abuso, Então, enquanto essas feridas emocionais não são é, curadas, e outra, Márcia, o resgate da criança interior, ele é importantíssimo. sim, Hoje eu sim, vejo pessoas trabalhando com outras pessoas, porém elas ainda não curaram porque tu vê as atitudes infantis, mulheres. sim. Atitudes infantis, uma carência, tu ainda vê uma carência nas atitudes das pessoas. A gente vê quando a pessoa é carente até na atitude. No que É, ela fala, no o que que ela ela faz, faz, é verdade. entende? Então, assim, ó, enquanto tu não cura a criança interior, essa mulher madura que tu deseja ser, uma mulher consciente, forte, ela não vai aparecer. Sim. Enquanto tu não Ela tá lá trabalhar, dentro, né? enquanto tu não trabalhar o teu amor próprio, não curar isso, tu vai ficar sempre mendigando o amor do outro, o reconhecimento do outro, o carinho do outro, É, e isso é muito inconsciente. Eu, por exemplo, atendi uma pessoa semana passada, era homem, e ele não sabia. E a gente numa sessão, eu fiz um desenho, expliquei como é que acontece, papai, e eu fiz umas perguntas para ele, e a gente entendeu que o pai dele chegava todo dia bêbado, batia, não chegava a bater, mas enchia o saco e ninguém podia abrir a boca. E ele era caçula, então os irmãos mais velhos também viviam enchendo o saco, dizendo que ele não podia falar. Ele acostumou a não falar nada, não dar a ai, opinião que dele, pecado. acostumou a não dar a opinião dele, acostumou a não se posicionar, só que ele hoje é um pai de família, e a mulher também está exigindo que ele seja esse homem do lado Que se dela. posicione, Ela é que ele. empreendedora, mas eles já Sim, se separaram, e, enfim, por quê? sim. E aí a gente descobriu, só que ele não tinha consciência de nada disso, de nada. Então, como que tu muda algo que tu não tem É, consciência? E como que tu não tem, como que tu vai ter uma consciência se tu não faz um autoconhecimento, ou se pelo menos tu orar e dizer assim, Senhor, me mostra em sonho, porque eu é. acredito muito em Deus, na fé, Deus me revela coisas em sonhos, mas pede, ou pela fé, ou pelo autoconhecimento, algum caminho para que tu comece a entender. Porque se eu não entendo, eu só Mas eu fui aceito. buscar, Se Michele. eu não entendo, eu só É, mas eu aceito, fui amiga. buscar. Com certeza. É, eu fui É o buscar essa caminho. autoajuda, estou buscando e agora cada vez mais. Quero fazer a constelação familiar, tá? Porque eu acredito que ali também, por conta de todo o meu Já histórico de fiz infância, várias. isso é muito importante pra gente. E, Michele, esse assunto sobre ansiedade, ele é tão importante, mas tão importante hoje. Embora exista né, toda a vida, de todo o processo de vida, ele existe, mas ele hoje ele é muito forte por conta de todas essas questões da vida corrida que a gente leva, de todos esses momentos também que a gente vive no nosso país, na nossa sociedade, até a questão assim, ó, o pai tem que ter dois ou três empregos, sei lá, enfim, né, essa questão toda, esse corre-corre, essa atenção que não dá para a família. A mãe também trabalha fora, os filhos estão em creche, Amiga. Sabe o toda que que essa eu função. acredito, ô Márcia? É assim, eu ainda falei esses dias para uma pessoa. Fala assim, Michele, sucesso. E eu falei a minha definição de sucesso. Sim, Eu disse, olha, sucesso é a vida que eu vivo hoje, porque eu planejei essa vida há 6 anos atrás. E eu planejei sim. por quê? Porque eu já tinha autoconhecimento, eu já tinha clareza do que eu queria, eu já sabia o E tu caminho que eu ia organizou tomar, tudo, né? eu Para organizei, hoje, o tá? planejamento eu organizei tudo. Então, Sim, assim, eu queria poder ter a minha própria agenda para poder ter tempo para minha filha. Eu sim, queria poder comer bem todos os dias. Eu queria sim, poder dar educação para a Laura, viajar. A Laura já foi para São Paulo comigo, a Laura já foi para vários lugares. Foi até para o Chile comigo na montanha. sim. Então, assim, eu planejei, mas eu tenho que ter os meus valores claros. E se a minha família é meu valor, eu não vou abrir mão dela. Eu Sim. poderia estar mais rica, poderia. Eu poderia estar fazendo mais palestras, mais coisas e andando. Porém,
eu não vou abrir mão da minha Sim, família. com certeza. Isso é sucesso para mim, é estar com eles, nós estarmos bem, estarmos saudáveis, não faltar nada para nós, estarmos felizes. Isso para mim é um sucesso. Então, assim, a pessoa também tem que entender qual é o conceito de sucesso dela. Porque muitas pessoas, Márcia, eu não quero isso para minha vida. Sim, Muitas mulheres chegaram para mim e disseram, Michele, a minha filha deu bulimia. Não, não que não possa sim, acontecer sim. qualquer coisa com a minha filha, pode. Né? A gente não tá livre, não tá escape, a gente não sabe os planos de Deus, a gente não sabe os obstáculos que Deus vai colocar. Enfim, mas de mulheres assim, Michele, eu dei tanta palestra, eu viajei tanto e a minha filha foi ficando anoréxica. A minha filha, e eu não tive tempo para minha filha, eu não tive tempo para meu filho. Quantos empresários, filhos se suicidaram, filhos Ah, caíram nas drogas, porque focaram tanto no trabalho e deixaram a família de lado. Aí, assim, né, aquela velha máxima que eu acho que é do Gandhi, né? Pessoas trabalham para poder ter dinheiro e depois gastam pois, dinheiro tentando recuperar a saúde e tem coisas que não voltam mais. A família é um cristal que depois que quebrado é complicado. Então, assim, se tu não tem um autoconhecimento, uma clareza, saber os seus valores, a direção que tu vai tomar, o que que é importante, eu, por exemplo, em 2019, eu fiquei um mês todo fim de semana dando palestra. Eu fui para Floripa com Mulheres em Movimento, foi bem naquele mês. Eu fui fazer um curso de São Paulo, depois voltei para São Paulo para dar Mulheres em Movimento de novo. Depois eu acho que foi em Criciúma, Tubarão, eu não me lembro. Assim, eu fiquei um mês e eu falei, eu não quero isso para mim. houve desgaste. Não, aquele mês que eu não estava ali, eu e meu marido, a gente sentia um pouco de frieza. A Laura, eu senti que estava um pouquinho mais abandonada. E eu disse, eu não quero isso. Então, o que que a gente planejou também? De o João ter um trabalho onde a gente possa ir juntos. Ele não é empregado, hoje ele trabalha por conta própria no marketing. Então, a gente foi para Floripa esse fim de semana. Amanhã ela quer vir para minha mãe, ficar na minha mãe, que ela tá com saudade, vai dormir lá na praia. E eu e ele vamos no curso juntos. Eu tô toda arrepiada porque era exatamente Disso o que tu futuro que a gente queria. E que nós estamos planejava. vivendo. Mas para isso tem que ter foco, tem que ter organização, Disciplina. planejamento. E claro, dói tudo isso, porque não é do dia para a noite. É cansativo, é abrir mão de muita coisa. Sim, entende? Mas se tu não tiver essa clareza, esse autoconhecimento, a coisa descamba. É. Então, assim, eu busco muito esse equilíbrio de família, de nós dois, o meu tempo também, por exemplo, agora eu tô com uma viagem já para São Paulo, vai ficar 4 dias em São Paulo em novembro. Faz tempo que eu não viajo sozinha, eu também preciso do meu tempo. Então, assim, buscar esse equilíbrio, Sim. a roda da vida, que é a minha paixão de ferramenta, é a roda da vida. Porque ali eu não me perco, entende? O meu lado espiritual já fazia tempo que Deus estava me cobrando, me cobrando. Agora eu estou indo lá orar pelas pessoas já há 4 meses. Eu tiro um dia só para Deus e para as pessoas. Então, assim, mas para isso tu precisa estar conectada, coração, corpo, mente e espírito o tempo todo. Coração, corpo, mente e espírito, porque tu é esses quatro. Se um desses aqui está em equilíbrio, todos os restos ficam. Mas tu precisa descobrir onde que está o teu desequilíbrio. Se tu não tem autoconhecimento, tu fica apanhando e tu não descobre onde é que é. Tu não tem noção, passa desapercebido. E quando vê, tu tá doente, quando vê, já deu um câncer. É. Mas, ô Michele, tu vê que essa questão de buscar esse autoconhecimento, ela vem muito da educação, do querer, vem muito do despertar, tá? Porque tu veja só, do tipo Michele, quantas pessoas do tipo Michele tem em Araranguá, por exemplo? Vamos supor assim. Do tipo Michele, que planejou tudo isso para a vida dela. Quantas pessoas? Tem o quê? Umas 10 Michele, de 60 mil pessoas em Araranguá? Tem umas 10 Michele do teu tipo? Boa pergunta, amiga. Não faço ideia. É, amiga, isso não é para qualquer um, tá? Não é qualquer pessoa que expande, que planeja, que organiza. Eu acho que vem assim, ó, de educação. Apesar de nós somos três, nós somos totalmente três filhas. Pois é, Nós somos totalmente diferentes. Porém, eu vou te dizer uma coisa, eu sou a caçula, tá. tá? E o que que eu vejo? A minha mãe não era a mesma quando teve a minha irmã mais velha. Já não era a mesma quando tinha a minha irmã Sim, mais no meio, e não era a mesma quando teve eu. Quando a minha mãe teve eu, a mente da minha mãe já estava mais aberta e a minha mãe tinha uma outra vida, porque nós temos uma diferença de 10 anos, eu e minhas irmãs mais década. velhas. Uma Uma década década, é diferente de uma né? década Então, assim, eu tenho bem para claro outra. que as minhas irmãs viveram uma outra época do Baby Boomers, eu sou da geração X, que foi diferente.
A minha mãe era diferente, as condições da minha mãe eram diferentes. Sim. Então, assim, eu já venho de uma época da minha mãe que a minha mãe já tinha condições de dar as coisas, não passava vontade, Sim. já não estava mais tão estressada. As minhas irmãs também cuidavam de mim. Na época, a minha mãe cuidava das duas, as duas tinham 2 anos de diferença. Então, a minha mãe passou trabalho com as duas pequenas. Comigo não, porque daí tinha as duas para cuidar de mim, as duas Sim. tinham 10 e 12 anos. Então, assim, eu já vim numa outra época que as coisas estavam mais outra vibe. organizadas. As cacas já tinham passado, meu pai cheio de problema de asma e vivia no hospital, e a minha irmã também com problema só com pulmão, aquilo tudo já tinha passado. Eu vim numa outra vibe. E aí eu tive a oportunidade de modelar uma mãe super forte, trabalhadora, né? Mas que teve Sempre, ansiedade. teve tudo isso. Mas que teve ansiedade, mas que teve seus picos de mulher que tudo. sentia... Então, assim, ó, então, a mãe, por exemplo, quando a gente falou que ia embora com 18 anos daqui do Brasil, Sim. ela apoiou. Ela disse, Sim. vão. É. Foi lá, comprou as malinhas bonitinho, a gente foi. Por isso que eu pergunto pra Fomos ti. ficando 12 anos lá. Então, assim, a minha mãe, ela para mim, ela foi uma referência de uma mulher forte que eu fui modelando ela, eu fui aprendendo com ela. E hoje nós aprendemos muito, tô arrepiada de novo, nós aprendemos muito uma com a outra. Ela aprende muito comigo porque ela me pergunta muita coisa que ela Sim. quer esclarecer e eu explico dentro da psicologia para ela. Demais, assim, demais. E quando era criança, ela não queria que eu fizesse psicologia. E hoje ela super apoia, sabe? Assim, é outra vibe. Outra vibe, entendeu? Então, assim, eu acredito que eu modelei uma mulher muito forte. Então, assim, tem poucas Michelles? Tem, mas também tem poucas Dona Pedra lá do Morro dos Conventos. É verdade. Entendeu? Uhum. Porque, assim, a mãe é uma mulher forte. Então, sim, eu acredito que a educação, a raiz que a gente vem, não é responsabilidade total, mas ela é muito importante. Né? É isso aí. Anthony Robbins hoje, que é o maior coach do mundo, que é o coach do Barack Obama, Gisele Bündchen, né? A Madre de Calcutá falecida, ele teve uma infância horrível, apanhava, abusado, morou num carro, a mãe bebia, mas olha o monstro que é hoje. Nossa. Muitas Então, pessoas assim, se sim, transformaram. contribui, mas isso não pode ser desculpa, que eu não tive uma boa família, uma boa educação, não pode ser desculpa para te não buscar. Sim. Enfim, os meninos agora já estão ali nos chamando, né, Márcia? Nós vamos começar a fazer esse podcast só nós duas, amiga. Ah, amiga, eu gostei tanto. Tu não tem noção. Não, eu tô dizendo gravar só nós duas, porque eles ficam ali apertando a gente. Ah, é verdade. Vamos botar a câmera aqui nós mesmos, porque É verdade. não, Tu sabe mexer na logo eu, amiga, logo eu, que a liberdade, logo eu que não gosto que me aperte. Não, mas brincadeiras apartadinhas, tem que ir pra casa descansar também. Deve estar com fome, são os queridos. Ah, capaz, nunca estamos. Ai, eu pegando no pé deles, né? Mas gratidão, tá, meninas? Desculpa aí que a gente fala mesmo. A gente tá passando horário, Mas, ó, a gente vai fazer mais podcasts aqui também sobre esses temas. Tem vários temas, várias histórias, né? Então, olha, compartilha aí se você gostou desse tema da ansiedade, de nós contarmos aqui um pouquinho das nossas histórias, daquilo que nós acreditamos, das nossas verdades. Lembrando que as nossas verdades vêm das nossas experiências, ok? Então, a minha experiência foi essa. A minha foi essa. Ó, um beijo no coração, Deus abençoe e até o próximo Gloss Podcast. Isso.